Atos 19, versículo 1 ao versículo de número 7. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus santo e bendito, te adoramos na tua presença, lemos a tua palavra. Nesse momento, pedimos a tua graça, iluminação, a tua instrução. Fala conosco. Abençoa o teu povo, ó Deus. Usa este meio de graça para fortalecer a igreja. Nos amadurece em Cristo, nos faz cada vez mais a imagem de Jesus. É no nome dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, que oramos. Amém. Irmãos, em Atos 19, nós retomamos os eventos da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós vimos um parêntese nesses eventos quando Lucas passou a descrever o ministério de Apolo, nos versos finais do capítulo 18. Nós também vimos ainda no capítulo 18 o final da segunda viagem missionária e já o começo da terceira viagem missionária. No verso 23 do capítulo 18, Lucas registra que, havendo passado ali algum tempo, no caso em Antioquia da Síria, que é a base missionária de Paulo, Paulo voltou a atravessar a região da Galácia e da Frígia, onde ele havia, na primeira viagem missionária, plantado igrejas ali. Paulo retorna por aquelas igrejas, encorajando os irmãos, e isto já dá início à terceira viagem missionária. Na sequência, vimos o ministério de Apolo, e agora, propriamente, no capítulo 19, nós vemos Paulo chegando à primeira cidade desta terceira viagem, a primeira cidade onde ainda não havia recebido um trabalho direto do apóstolo Paulo, apesar de que Paulo pregou uma vez nesta cidade no final da segunda viagem. Paulo, então, ele inicia essa terceira viagem. Quando ele passou ali na segunda viagem, foi bem recebido, os judeus se agradaram da pregação de Paulo, inclusive rogaram a Paulo que permanecesse em Éfeso, mas Paulo não concordou, não pôde ficar, havia um compromisso em Jerusalém, era necessário o seu retorno, e Paulo fez uma promessa, em certo sentido. Ele disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. Ele se comprometeu em voltar, claro, sendo a vontade de Deus. Nós já vimos, então, algo sobre o trabalho de Apolo, e Apolo era, de fato, um pregador poderoso, ele conhecia as Escrituras, pregava Cristo, mas Lucas fez uma ressalva que ele conhecia o Evangelho segundo ali o batismo de João. Havia ainda lacunas no conhecimento de Apolo. Possivelmente sobre o batismo cristão e sobre a obra do Espírito Santo. Essas doutrinas, então, Apolo precisou ser melhor orientado por Priscila e Áquila. No nosso texto, nós temos o cumprimento da promessa de Paulo de retornar a Éfeso, é o que temos em nosso texto. Paulo retorna, e nós veremos o trabalho de Paulo em Éfeso, iniciando pela sua doutrinação a alguns discípulos que, assim como Apolo,
eles não conheciam algumas doutrinas, havia algumas lacunas, eles também conheciam o Evangelho, ou Cristo, eram cristãos, mas o conhecimento deles ia até o batismo de João também, eram ainda fracos na fé, lacunas na sua fé. Houve, de fato, uma fé em Cristo, eles eram discípulos, mas eles receberam, tudo indica, ensinamentos de discípulos de João. Então, os eventos finais do ministério de Cristo, os eventos após a ascensão de Cristo, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, tudo indica que esses crentes, eles não sabiam essas informações, eles não conheciam estes fatos, e Paulo, então, irá instruí-los melhor sobre estas coisas. É o que veremos, então, no nosso texto, versículo 1 a 7 do capítulo 19. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema o trabalho de Paulo em Éfeso. Em primeiro lugar, em nosso texto, nós veremos a chegada de Paulo a Éfeso. Aí, nos primeiros versos do capítulo 19, o texto diz que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Então, no verso 1, nos diz da chegada de Paulo a Éfeso. Ao chegar a Éfeso, Paulo então encontra um grupo de 12 discípulos, 12 crentes, que, como afirmamos, possuíam conhecimento parcial das doutrinas. Permaneceram então com conteúdo até a pregação de João Batista, o batismo de João, igual o que aconteceu semelhante a Apolo. Éfeso, essa cidade, é uma cidade importantíssima do Império Romano, a terceira cidade do Império, capital da província da Ásia, onde hoje é a Turquia, ali a Ásia Menor. Então, Éfeso é a capital. Uma cidade com aproximadamente 300 mil habitantes, uma cidade muito próspera em seu comércio. Havia ali um turismo religioso, pois havia um templo de Diana, uma das maravilhas do mundo antigo, e um grande anfiteatro também na cidade. Irmãos, esses discípulos, apesar do que veremos, de que eles eram fracos em sua fé, haviam aspectos do evangelho que eles não conheciam, de fato, nós, pelo texto, podemos perceber que eram crentes. Eles creram que Jesus é o Messias. O próprio termo discípulos na Bíblia é usado para discípulos de Jesus. E quando Paulo faz a pergunta para eles, se eles receberam o Espírito quando creram, pressupõe que eles creram. Então, alguns comentaristas, alguns pregadores entendem que eles só receberam o Espírito Santo após a oração de Paulo, imposição de mãos. Então, alguns acreditam que eles não eram convertidos, mas nós veremos que não é o caso. Essa recepção do Espírito no período da igreja primitiva, aqui no livro de Atos, tem um propósito específico na história da redenção, que é manifestar os sinais de que também os gentios têm os mesmos privilégios dos judeus e dos samaritanos. Então, para que ficasse claro que não há acepção de pessoas, Deus recebeu judeus, Deus recebeu samaritanos, Deus recebe gentios na igreja, o próprio Deus deu os mesmos sinais, tanto para judeus, samaritanos e gentios, que foi sinais de dons de línguas e profecias. E também, claro, esse é um período de formação do cânon do Novo Testamento, e era o propósito de Deus. Então, isso foi prometido no Antigo Testamento, que haveria um derramamento do Espírito Santo na chegada da nova aliança, na chegada do reino de Deus. Então, isso tudo é cumprimento de promessas do Antigo Testamento. Em segundo lugar, nós veremos no nosso texto Paulo edificando a fé desses discípulos. A partir do versículo 2, Paulo começa uma espécie de catecismo, de perguntas e respostas. Paulo pergunta: porventura, recebestes o Espírito Santo quando crestes? Pressupondo, claro, vocês sabem quem é o Espírito Santo, vocês receberam
as evidências do Espírito Santo? E a resposta foi, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo faz uma outra pergunta no verso 3, em que, pois, fostes batizados? E eles disseram, no batismo de João. O que vemos aqui, então, irmãos, é Paulo fazendo uma espécie de avaliação pastoral. Paulo faz certas perguntas sobre certos assuntos para saber o conhecimento que aqueles irmãos possuíam e então instruí-los, catequizá-los, ensiná-los. E como afirmamos, nós cremos que esses já são crentes, eles já creram em Jesus. Eles ouviram de algum modo, e o Antigo Testamento tem evangelho, até o batismo de João. João falou de Cristo, o ministério de João foi preparatório para Cristo, ele pregou arrependimento e apontou para Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esses são crentes, o fundamento já estava lá, mas ainda era necessário construir sobre o fundamento. E Paulo examina até onde estes irmãos estavam edificados, instruídos, para que então Paulo pudesse continuar o trabalho de doutrinação daqueles crentes. Então nós temos essa pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E a resposta é curiosa. Eles dizem o seguinte: nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. E nós nos perguntamos hoje, como leitores atuais, nós nos perguntamos, como é que pode crentes que não têm o Espírito Santo ou não ouviram falar do Espírito Santo? Nós sabemos, irmãos, pelas Escrituras, é evidente que todo crente tem o Espírito Santo. Isso é evidente. Tudo indica, então, o que esses discípulos estão afirmando é que eles não tinham a informação que Jesus transmitiu sobre a obra do Espírito Santo no decorrer do seu ministério e também da promessa que Jesus falou para os seus discípulos quando permaneceram em Jerusalém, a promessa do dia de Pentecostes. Então, os assuntos relativos ao final do ministério de Cristo, ao começo da história da igreja, eles não sabiam. E houve uma promessa do derramamento do Espírito e de sinais e evidências desse derramamento do Espírito que nós vemos desde o princípio do livro de Atos dos Apóstolos. Então, há muito sobre o Espírito Santo que, tudo indica, eles não sabiam. O Espírito Santo tem um ministério de operar a convicção de pecado, converter, nesse sentido, pecadores, também consolar, é o Consolador. E então, depois da ascensão de Cristo, foi prometido dons extraordinários no período apostólico. Esses derramamentos do Espírito, eles foram repetidos no período da igreja primitiva. Então, a pergunta seria mais ou menos assim: vocês participaram desses dons? Vocês receberam, então, as evidências desse derramamento do Espírito Santo? Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E esses discípulos nada sabiam sobre estas questões, nada sabiam sobre estas questões. Então eram crentes, de fato, mas havia a necessidade de uma maior doutrinação sobre certos assuntos. Hoje nós não esperamos dons extraordinários, porque isso cumpriu um propósito no período de escrituração do Novo Testamento. Hoje, talvez, a pergunta melhor seria: vocês têm a evidência da regeneração, o fruto do Espírito? Porque não tem crente que não tenha o Espírito Santo. Então, cada crente deve fazer um autoexame. A pergunta é se cada crente, observando as Escrituras, observando através do autoexame a sua vida pessoal, vejo evidências de que sou um crente verdadeiro, tenho evidências de que recebi o Espírito Santo, porque todo crente, de fato, recebe o Espírito Santo na sua regeneração. Mas ali,
quando a igreja estava no processo de ser estabelecida, era necessário, irmãos, que Deus desse sinais externos, visíveis, de que aqueles grupos estavam sendo recebidos na igreja. E eles nada sabiam disso, sobre a necessidade, então, destes sinais, destas evidências, da sua participação na igreja visível. A segunda pergunta de exame que Paulo faz para aqueles discípulos é sobre o batismo. Vocês não sabem sobre estas coisas do Espírito Santo? E Paulo pergunta, então, em que, pois, fostes batizados? Qual foi o batismo que vocês receberam? No verso 3. E eles respondem, no batismo de João. Então, isso nos dá uma evidência de que foram discípulos de João, tudo indica não o próprio João, que pregaram, então, para estes, e eles, então, receberam o evangelho, essa doutrina, a partir do ensino de João, mas, de fato, há uma lacuna do evangelho de Cristo, e eles mesmo, até mesmo o evangelho, ou digamos, a pregação de João, eles não entenderam muito bem, porque o propósito da pregação de João é Cristo, que é o que Paulo ele vai explicar. Então, tendo examinado esses crentes, ouvido a resposta desses crentes, Paulo, então, no verso 4, ele vai instruir estes crentes sobre o que era o ensino de João. E Paulo diz, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então, o ministério de João é um ministério preparatório na iminência da vinda de Cristo, do reino de Deus, e é um ministério eminentemente de apontar para Cristo. João apontou para Cristo. Então é evidente que isso já se cumpriu. João Batista cumpriu seu ministério e agora, de fato, um verdadeiro discípulo de João Batista deveria ser um discípulo de Cristo, que é o que aconteceu, como sabemos, com muitos dos apóstolos que foram batizados a princípio por João e depois passaram a seguir naturalmente Cristo, a quem João pregava. Perceba, irmãos, o amor de Paulo, a paciência de Paulo. Chegou a Éfeso, encontrou esses discípulos que não sabiam sobre, de fato, o batismo cristão, algumas questões sobre o Espírito Santo, e Paulo passa a explicar sobre o propósito do ministério de João, qual era a ênfase, e que esse ministério já se cumpriu, e que o ministério de João era um ministério preparatório de arrependimento para que as pessoas ouvissem o evangelho. E cessou, cumpriu. O batismo de João, a pregação de João cumpriu-se, o seu propósito foi cumprido. E a persistência de alguns discípulos de João em continuar pregando esse batismo em nome de João, isso é um erro nessa altura. Isso é errado, isso é parcial, é incompleto, ignora o evangelho, acaba sendo algo que vai contra o conhecimento completo do evangelho. É claro que estes discípulos não tiveram oportunidade de uma maior instrução, e Paulo, então, como afirmei, os ensina com muito amor, os instrui, e pela graça de Deus, então, eles receberão a evidência da recepção deles na igreja visível, e serão batizados, que é o rito, batizados com o batismo cristão, o batismo de Jesus. Que os irmãos lembram, qual é o batismo de Jesus? Que foi que Jesus ensinou seus discípulos a fazer? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é isso que vemos em nosso texto. O Evangelho é o caminho do Senhor Jesus Cristo e é algo mais completo, mais amplo do que o ensino de João, e que é o ensino do Novo Testamento, é o Evangelho que cremos e que recebemos. Em terceiro lugar, após então
instruir esses discípulos, após catequizá-los, instruí-los, falar a eles sobre a fé evangélica, digamos assim, a fé cristã de modo mais amplo, nós então vemos que Paulo finalmente os recebe na igreja visível. Isso está no verso 5 em diante. Lucas registra. E tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Esses homens, então, eram discípulos, de algum modo, devido ao seu erro grave doutrinário e não ter o batismo cristão, eles, de fato, não eram ainda parte da igreja visível. Paulo os instrui, Paulo corrige os seus erros e os batiza. Finalmente, o texto nos diz, Paulo, então, os batizou em nome do Senhor Jesus, que é um resumo do batismo cristão. O batismo em nome do Senhor Jesus é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, irmãos, esses discípulos não foram rebatizados, porque eles nunca haviam recebido o batismo cristão. Eles não foram rebatizados. Eles foram batizados, recebidos na igreja visível. No verso 6 é dito que Paulo impõe as mãos, ora por eles, impõe as mãos, e veio sobre eles o Espírito Santo, e eles então agora falavam em línguas e profetizavam. Então, tendo sido recebidos na igreja, recebido o batismo cristão, Paulo, como autoridade apostólica, ora, impõe as mãos, e o Senhor se agradou, através de Paulo, conceder o sinal, a evidência externa de que esses gentios, de fato, agora são da igreja visível. Eles, assim como os judeus receberam o Espírito quando creram, e assim como Deus deu evidência disso no dia de Pentecostes, assim como os samaritanos creram e receberam também dons extraordinários como evidência de que Deus acolhe samaritanos na igreja, agora também gentios de Éfeso também creram e receberam a evidência de que, sim, esses gentios fazem parte da igreja, igual judeus e samaritanos. Ou seja, os gentios têm a mesma experiência dos judeus e de todos os crentes da igreja primitiva. Irmãos, desde o começo do livro de Atos, nós temos visto a importância da obra do Espírito Santo em todo o livro de Atos. Esse derramamento estava previsto desde o Antigo Testamento, para essa era da igreja, para esse período extraordinário em que o fundamento da igreja está sendo lançado através dos apóstolos, e esse derramamento, como observamos, acompanha a ordem de expansão da igreja, começando em Jerusalém. Então o Senhor deu ordem, permaneça em Jerusalém, vocês vão receber o Espírito Santo, o derramamento do Espírito, e vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. E o Senhor está usando Paulo. Paulo é um apóstolo, e através da obra missionária de Paulo, e o evangelho, então, tendo chegado aos gentios, a Éfeso, então o Senhor está deixando claro para toda a igreja de que também os gentios são parte do reino de Deus, são povo de Deus, e evidentemente ninguém pode ser crente sem ter o Espírito Santo. E alguém pode ser crente sem receber o batismo de Jesus, o batismo cristão. Tecnicamente é necessário para ser membro da igreja visível. Claro que eles tinham fé salvadora, mas ao ser corrigido o seu erro, são batizados e recebidos na igreja. Então a ordem de Deus no livro de Atos foi cumprida. Qual foi? Primeiro os judeus receberam o Espírito, depois nós temos também tementes a Deus na casa de Cornélio, depois temos samaritanos, depois temos agora gentios em Éfeso. Cada grupo
E lembra, o evangelho é pregado a toda criatura, pessoas de toda tribo, língua e nação. Deus está dando testemunho para a igreja que cada um desses grupos são parte do corpo de Cristo. Cada um destes, então, fazem parte do povo de Deus, e Deus dá evidências externas deste fato, derramando o Espírito Santo. Para nós, irmãos, hoje é um assunto pacífico, que deve haver pessoas de todas as classes na igreja. Judeus, samaritanos, gentios. Mas lembre, nessa época não era assim. Haviam barreiras históricas entre judeus e samaritanos, entre judeus e gentios. Então era necessário que no seu nascedouro ficasse claro o testemunho de Deus sobre a entrada dos gentios na igreja. Judeus e samaritanos já haviam sido reconhecidos, e agora, em Éfeso, esses 12 discípulos apontam também para esse fato, para que a igreja receba os gentios, que fique muito claro que Deus recebe gentios na igreja. Então, a resposta desses discípulos sobre não saber nada do Espírito Santo é que eles não tinham ouvido essa informação, a necessidade dessa evidência externa, e não tinham experimentado este derramamento do Espírito Santo. E, de algum modo, eles estavam ainda limitados a um conhecimento de João, que lembre, João é o último profeta da antiga aliança. João é o último profeta. Então, sim, havia necessidade de mais informações sobre a nova aliança, havia necessidade. Então, como já afirmamos, isso foi cumprido, o caminho do Messias, Cristo já veio, já foi preparado por João o caminho, Cristo já veio, cumpriu o seu ministério, e agora é o batismo cristão que deve ser recebido e devemos ser discípulos de Cristo. As evidências, então, estão ali, os privilégios são os mesmos, todo crente, então, tem o Espírito Santo. O que está acontecendo aqui é apenas Deus dando evidência deste fato para pessoas de todas as classes, e aqui, no caso, os gentios. Ou seja, o que estamos a ver aqui, vendo aqui, tem caráter histórico cumprido. É como o dia de Pentecostes. É como lá em Samaria. Aqui é um testemunho histórico. E nós sabemos, à luz de toda a Escritura e do Novo Testamento, que todo crente recebe o Espírito Santo já na conversão. Sobre a evidência no falar em línguas, tinha um propósito específico aqui no período do livro de Atos. Irmãos, ainda alguns comentários, aplicações diante desse texto. O batismo de João, então, é um batismo em água, o batismo de Cristo é um rito de entrada na igreja, e o batismo cristão, sim, já representa o recebimento do Espírito, que acontece na regeneração. Mas por que aqueles discípulos não receberam o Espírito? Sim, eles eram crentes, eles tinham o Espírito Santo, conforme argumentamos. Mas eles precisavam apenas dessa evidência externa. E como é que eles foram edificados para serem recebidos na igreja visível? O que foi que Paulo fez com estes crentes fracos, que não sabiam detalhes sobre a obra do Espírito Santo? Paulo os ensinou. Paulo falou de Cristo, do Evangelho, do batismo de Jesus. Então, como é que devemos fazer para aqueles que ainda não têm a instrução, são fracos na fé, têm alguma lacuna em seu conhecimento das Escrituras? Nós temos que pregar Cristo, o Evangelho, as Escrituras. Ao pregar Cristo, eles receberam o Espírito Santo. Então, claro, há uma doutrina do Espírito Santo nas Escrituras. Mas, irmãos, o que nós observamos naquilo que temos no Novo Testamento é que o Senhor nos manda pregar o Evangelho. E o Senhor mesmo concede o Espírito aos que creem. E o modo deles receberem o Espírito é ouvindo de Cristo.
Não negamos que há um lugar para a doutrina do Espírito Santo, devemos ensinar sobre o Espírito Santo, mas perceba que o Espírito Santo é dado às pessoas quando elas ouvem do Evangelho, especialmente de Cristo, da obra de Cristo. Deus derrama o Espírito Santo enquanto pecadores ouvem de Cristo. O que Paulo então faz é dar mais instruções, falar mais de Cristo, falar das doutrinas, daqueles eventos de Cristo no final do seu ministério, do que Cristo instruiu a igreja após a ascensão, a sua ressurreição e a ascensão. Ou seja, para os que não pouco ou nada sabem do Espírito, a resposta bíblica é: pregue o Evangelho, ensine Cristo, pregue o Evangelho de modo completo. É claro, existem aspectos do Evangelho que dizem respeito à obra do Espírito, o arrependimento para a vida, a fé salvadora é uma obra do Espírito, é o Espírito quem aplica ao pecador aquilo que Cristo conquistou na cruz, através da pregação. O Espírito Santo vem sobre o pecador e aplica, então, estas coisas, mas, então, nós devemos pregar simplesmente o Evangelho. O Evangelho é suficiente para que o pecador seja salvo, para que receba o dom do Espírito Santo. Então, em muitos grupos, fala-se muito do Espírito Santo como se falar muito do Espírito Santo fosse o meio determinado por Deus para que a igreja ou aquele grupo seja cheio do Espírito Santo. E, de fato, devemos perceber e entender à luz das Escrituras que nós devemos pregar Cristo. Os homens precisam entender a necessidade de arrependimento e fé do Evangelho, de ir a Cristo, e Cristo então derrama o Espírito Santo, envia o Espírito para conceder arrependimento e fé, para que creiam no Evangelho. Ter fé salvadora em Jesus e ser batizado nele é a mesma coisa. Paulo fala sobre isso em Romanos, capítulo 6. Quem tem fé é batizado nele. Quem é batizado em Cristo tem o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, então, aponta para isso, e o batismo cristão representa esse batismo no Espírito Santo. E muitos usam esse livro de Atos para argumentar que é necessário uma espécie de segunda bênção após a conversão, que é chamado batismo com o Espírito Santo. Mas o que estamos argumentando aqui, irmãos, é que esses derramamentos especiais do Espírito Santo dizem respeito à infância da igreja, dizem respeito a um período específico, histórico, fatos históricos da igreja, e que, mesmo aqui, nesse período, o Espírito Santo era dado aos crentes, aos que criam no Senhor Jesus, e a bênção de Deus, então, era dada por meio da fé, que é dom de Deus e dom do Espírito Santo também. Então, essa ideia de basear nesses textos uma doutrina de uma segunda bênção causa muita confusão. Porque muitos que nunca foram regenerados, convertidos, estão procurando uma segunda bênção. Nunca receberam, digamos assim, a primeira. E é muito perigoso isso, porque podem não encontrar nem a segunda e nem a primeira. Ou seja, estão buscando uma segunda e podem até mesmo, inadvertidamente, perder a primeira. E a primeira, nós sabemos, é que o homem precisa se arrepender e crer em Cristo, e o homem não pode fazer isso se não for a obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo é recebido quando Jesus é proclamado. Precisamos pregar o Evangelho. O Espírito Santo é recebido através da pregação. Volto a dizer, podemos e devemos, é bíblico, devemos proclamar o Espírito, a doutrina do Espírito, mas o Espírito é recebido especialmente quando o Evangelho é pregado, as doutrinas do Evangelho são especialmente pregadas. O Espírito é o dom que acompanha a pregação e concede à pregação um fruto e um resultado positivo.
Uma pessoa verdadeiramente batizada em Cristo tem o Espírito Santo. Agora, é necessário uma evidência de falar em línguas? Todos os que recebem o Espírito Santo têm que ter essa evidência de falar em línguas? É evidente que não, meus irmãos. Isso não é necessário e nem aqui no livro de Atos, nem no período da igreja primitiva, isso foi assim. Sem falar que o nosso argumento é que essas coisas foram cumpridas, eram evidências para a igreja daquele período e que já são suficientes para nós também. Mas mesmo no período apostólico, não há evidência que todos os convertidos, no exato momento da conversão, falaram em línguas. Por exemplo, nada é dito dos 3.000 que se converteram em Jerusalém no dia de Pentecostes. Lembra do oficial etíope que Filipe evangelizou lá e batizou? Nada é dito específico. O próprio apóstolo Paulo em Damasco, Lídia, que o Senhor abriu o seu coração. Nada é dito sobre uma evidência de línguas. O carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Claro que essas pessoas receberam o Espírito Santo, foram cheias do Espírito Santo, mas é evidente, pelo próprio livro de Atos, pelo Novo Testamento, de que não há, então, obrigatoriedade deste sinal e que este sinal tinha um propósito para a igreja. Mas por que então estas outras pessoas receberam e outros não? É o que argumentamos durante toda a exposição, para dar testemunho de uma obra interna. E que essas pessoas, esse tipo de pessoas, sim, faz parte da igreja. Irmãos, nós precisamos de maturidade sobre estes assuntos. Nós precisamos, então, não ser levados por todo o vento de doutrina, por expectativas não bíblicas sobre a obra do Espírito Santo. Sim, precisamos conhecer verdadeiramente qual é a obra do Espírito Santo, e ao saber disso, nós seremos guiados a Cristo. Nós iremos querer saber mais de Cristo, e Cristo, claro, nos dará mais do seu Espírito. Mas, então, esta passagem está aqui, né, e a aplicação principal é que não sejamos imaturos na nossa espiritualidade, na nossa piedade, na nossa experiência cristã, não geremos expectativas falsas e não percamos tempo precioso, então, com uma busca de algo como que uma segunda bênção, algo desse tipo. Se de fato alguém não tem o Espírito, precisa nascer de novo. E se já é nascido de novo, de fato, já tem o Espírito Santo. E a grande evidência agora, então, será o fruto do Espírito, será, então, olhar para a Bíblia, o que é que a Bíblia diz que um crente é, como ele se comporta, qual o fruto, e fazer um exame interno e observar e ver, sim, eu tenho estas evidências, estas marcas, logo eu tenho o Espírito Santo, eu sou um crente, e então não precisamos ficar confusos sobre a nossa espiritualidade e piedade. Que o Senhor fortaleça a igreja, que haja maturidade nestas questões do Espírito Santo, que não andemos em busca de outros movimentos e movimentos não bíblicos sobre a obra do Espírito, a necessidade do Espírito, que possamos nos ater, nos apegar aos meios de graça, que possamos buscar a Cristo e certamente pela sua graça Ele nos encherá do seu Espírito. Que o Senhor nos abençoe e aplique sua palavra ao nosso coração. Irmãos, vamos nesse momento ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus Santo e bendito, te adoramos na tua presença, no teu dia. Te agradecemos, ó Deus, pelo texto lido, pela pregação, poder meditar na tua verdade. Te agradecemos, ó Deus, pelo Evangelho de Cristo que nos foi pregado e também porque o Senhor enviou o teu Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos conduzir a Cristo, teu Filho. O Senhor nos humilhou, nos fez ver quão pecadores somos por natureza e nós, pela tua graça, fomos a Jesus. O Senhor nos deu arrependimento, a fé, nos regenerou, nos deu o Espírito Santo.
E agora, ó Deus, somos teus filhos, te adoramos, te bendizemos, pedimos ao Senhor, nos dê cada vez mais deste Espírito, derrama este Espírito e nos ajuda a usar os meios do Senhor para, de fato, termos uma vida piedosa, santa e mais do teu Espírito Santo. Fortalece a tua igreja, ó Deus, dá desejo por mais de Cristo e envia o teu Espírito, ó Deus, sobre todos nós por tua graça. É no nome de Jesus que oramos. Amém.